lá, porque sabe que postou. Esperar a nossa convidada chegar para a gente começar. Chegou a nossa convidada. Amém? Amanda, manda e peça a bunda para pedir a parte do Zezé, que a parte do Zezé arranja para a bunda. Pronto. Opa! Estamos de volta. Você faz a prece final ou faz a prece inicial? Como você preferir. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu faço a prece inicial Tá bom. e depois a gente começa no estudo e quando for para o final você faz as suas considerações e já entra na prece final. Tá certo, tá bom. Lá no tempo da gente mais tem mais não. Se você Então, pedir a ela, eu vou botar uma musiquinha aqui, música instrumental, que eu acho muito bonita. Tá. Vai. Jesus, Mestre querido, neste momento, nós te rogamos que derrame sobre todos nós a tua paz, a tua bênção de paz, de harmonia, para que possamos absorver e entender todos os ensinamentos da noite de hoje. Obrigado, Jesus, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos, por este momento. Que todos que vão nos acompanhar através da live possam também absorver os ensinamentos referentes ao tema honrar o vosso pai e a vossa mãe. Que a paz do Mestre Jesus e Maria Santíssima envolva os nossos corações e de toda a humanidade nas duas dimensões da vida, hoje e sempre. E desde já, agradecendo a espiritualidade, aos irmãos e à nossa convidada, que a paz esteja no coração de todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Sim, seja. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Nós combinamos para estudar o item, do item 5, né, ao item 8.
Exato. Agora, eu estou vendo aqui, é, é, já se vê, que o item 8 já pertence a outro, peraí, a outra mensagem, não é isso? O Mas a item gente 8 pode, é mas faz outra parte, mensagem. só que faz parte também da questão familiar, né? Que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Exatamente. Pronto. Como é que você quer que eu faça? A gente vai lendo assim, parágrafo por parágrafo e comentando. Diga aí como é que você quer, você prefere. Pode ser, acho que fica mais tranquilo, né? Fique à vontade, viu? O estudo, ele é bem Podemos, participativo. podemos ir lendo. Quem quiser participar, pode ficar à vontade. Então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu acho interessante, logo no início dessa mensagem, porque Jesus nos chama para uma observação que muitas vezes nós, com o nosso egoísmo de familiar, não damos atenção para as pessoas que não são nossos parentes. Não, não os respeitamos porque não são nossos parentes. Então, e ele começa dizendo o seguinte: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povos, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Olha só, pensa aí na época em que Jesus habitou a terra, só porque Jesus estava pregando a mensagem, disseram que ele tinha perdido o seu espírito. Exato. Estava louco, né? E imediatamente ficaram com vergonha dele e foram atrás dele para levar para casa, né? A família consanguínea. Maria e os irmãos. Isso. Eu vou continuar aqui então. Aí a gente Continua. faz um comentário maior. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na frente a gente vai ver que Jesus aproveitou a oportunidade para chamar a atenção sobre a grande família universal, né? A grande família da humanidade. Né? E dizer que nós estamos unidos, nossos verdadeiros laços são aqueles laços que nos unem em direção a Deus. Exatamente. E a gente até estranha um pouco, né? Como é que ele fala dessa maneira, né? E aí tem a explicação aqui que diz o seguinte, no item 6. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se essas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. A gente precisa lembrar sempre, ao estudar os evangelhos, ao estudar a história de Jesus, que essa história de Jesus que nós sabemos hoje, ela foi escrita, né? E muita gente escreveu sobre Jesus. Nós conhecemos 4 biografias, que foi aquela escrita por Mateus, por Marcos, por Lucas
e por João. Existiram outras biografias, mas essas biografias, que são as que a gente conheceu, que a gente conhece, elas foram escritas. E todo texto que é passado de geração em geração, seja escrito ou falado, ele vai trazer, ele vai provocar compreensões diferenciadas de época a época, não é? Principalmente quando a gente considera que esse texto ele foi escrito em grego. Ele foi traduzido para muitos idiomas. Por exemplo, o nosso evangelho aqui, que a gente está usando aqui agora, ele foi escrito em francês. Né? Exato. Foi escrito em francês, organizado por Kardec e seus assessores, e suas assessoras. E aí, quando se traduz já do francês, a gente já tem uma porção de coisas para a gente discutir. Agora, imagine um texto perto de 2000 anos que ele foi escrito, vindo do hebraico. É por isso que, aliás, vindo do grego. É por isso que aí, quem está comentando aqui, Kardec que está comentando aqui, ele nos chama a atenção sobre a gente às vezes se enganar com o significado, não é? Porque ou a gente não compreendeu, ou então nas palavras não são daquele do Jesus, né? Do Jesus que existiu. Então, existem as distorções. Mas ele faz esse item 6 aqui somente para dizer isso. Ele vai começar a explicar as palavras de Jesus a partir do item 7. Você... Graciele, eu acho interessante que as pessoas não atinavam para a forma que Jesus falava. Jesus não falava assim para o homem, Jesus falava para o espírito. Então, por isso que muitas palavras elas soavam estranho à compreensão das pessoas. Uhum. Por exemplo, Jesus dizia, eu vim para o mundo para os doentes e não para os sãos. Outras colocações que Jesus falava era, eu vim trazer a espada e não a paz. Porque onde haverá 5, haverá pai contra filho, filho contra pai, e Jesus estava sempre falando no sentido espiritual. Ele não estava dizendo que os filhos iam matar os pais e os pais iam matar os filhos. Porque o conhecimento dos filhos é bem mais evoluído do que os conhecimentos dos pais. Antigamente, os pais não davam muita importância para o estudo. E os filhos, normalmente, eles procuravam o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, segundo Jesus. Uhum. Então, como é que eu vou entender o que Jesus está falando se eu não podia estudar, ou se eu não queria estudar? Não é isso? Isso. Por isso que as palavras de Jesus eram estranhas aos olhos, ao conhecimento de muitos. Exatamente. Olha, está aqui com a gente, em companhia, o amigo Daniel, o amigo Josenias e a amiga Keila. Bem-vindos, bem-vinda. A gente está aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, nós estamos no capítulo 14, itens de 5 a 8. Eu vou ver se eu fixo aqui. Como? Eu vou ver se eu fixo aqui na tela. Sim, ok. Pode ir discutindo aí, conversando, que eu vou escrever. Continuando então. Então, a gente precisa sempre lembrar que cada passagem e cada trecho, né, tem a questão do texto em si, né, tem a questão das traduções e tem a questão do sentido espiritual, que é isso que você falou há pouco tempo, que é a respeito de uma fala que Jesus fez também, em uma época que nós não poderíamos compreender da maneira que é preciso dizer. Jesus falou de acordo com que a nossa compreensão alcançava, não à toa ele falou contando histórias, falou em parábolas, para que por meio daquelas narrativas nós pudéssemos começar a aprender o sentido de sua mensagem.
Então, continua aqui no item 7, dizendo o seguinte, sobre Jesus responder, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, né? Que todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe e é meus irmãos. E aí continuam os comentários de Kardec dizendo o seguinte, admira-se, e com razão, ver nessas circunstâncias Jesus mostrar tanta indiferença para com os seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Ora, a partir do momento em que disseram que, olha, tá louco, perdeu o espírito, vamos levar para casa, já está mostrando que não tinha muita, assim, não tinha uma compreensão do papel de Jesus, o que Jesus estava fazendo em meio àquelas pessoas, né? Curando, conversando, recebendo as crianças e discutindo com os doutores da lei, desconstruindo também pensamentos muito arraigados de certas linhas do judaísmo da época. Então, ele diz o seguinte, no que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra. Veja, a gente não vê isso muito lendo os evangelhos de forma convencional, né? A gente não vê, a gente não pega esse detalhezinho que está ali escondidinho, quando diz que os irmãos e a mãe, né, no caso aqui vai falar que isso era mais os irmãos, tinham vergonha dele, pensavam que ele era louco, vamos levar para casa que ele está fazendo a gente passar vergonha, né? E aí, sua conduta, a conduta de Jesus aos olhos de seus irmãos era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. A gente não ouve falar de nenhum discípulo de Jesus que seja irmão consanguíneo, né? Isso. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto das prevenções de seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente no capítulo 7, versículo 5, que não acreditavam nele. Isso é bem comum, né, Marcos? Exatamente, é bem comum isso aí. A gente tem uma maior restrição, rejeição no meio da sociedade, porque nós somos espíritas. E os espíritas, infelizmente, são vistos por muito preconceito. Graciela, aqui em Pombal tinha uma família, essa família já desencarnou. Era Pedro Santana, Fátima Santana e Mequilei. Então, eles diziam o seguinte, que quando as pessoas iam com preconceito para o lado deles, aí seu Pedro dizia, interessante, vocês têm preconceito com a gente, mas vocês estão nos comparando a Jesus. Porque Jesus foi taxado de louco, Jesus foi taxado de catimbozeiro, porque ele era médico, Jesus falava com os espíritos, Jesus falava com mulher prostituta, Jesus andava com um cobrador de imposto, com todo mundo, e vocês têm esse preconceito doente, vocês estão nos comparando a Jesus. Isso é um orgulho para nós espíritas, ter essa comparação. Pelo menos no preconceito, né? A gente se aproxima. Pois é, então, que é muito comum também, como a gente vê a partir dos estudos que a gente vai descobrindo, que as famílias, como é que acontecem as encarnações? As pessoas reencarnam em determinada família, ou por afinidade, ou por necessidade de resgate. E quando há a necessidade de resgate, não é à toa que às vezes existe alguém que não é compreendido pelas pessoas de casa, né? Por causa de sua condição de realizar um resgate diferenciado, específico. Isso não coloca ninguém melhor do que ninguém, isso coloca apenas que às vezes há determinados espíritos que encarnam em determinados grupos familiares precisam passar por certas experiências que a sua família não está acostumada, ou não compreende, ou não está preparada para lidar com aquilo ali. E esse conflito também faz parte do aprendizado. Isso também faz parte do crescimento. Esse conflito do estranhamento, de não saber porquê. Então, como o Marcos está falando aí, é muito comum acontecer entre os espíritas. Quantas famílias
você não tem uma pessoa que desperta para o espiritismo, uma família que a maioria não está nem aí para as questões espirituais, ou então está em alguma denominação religiosa que é mais rigorosa em sua doutrina, que tem um estranhamento maior quando alguém opta por não estar naquele grupo doutrinário, né? Então, Jesus passava por isso. Acho que quando eu fui ler esse capítulo, estudando para esse momento com você, Marcos, e com quem está aqui conectado, obviamente, eu senti esse choque, porque tantas e tantas vezes que eu tinha passado por essa passagem, por esse trecho de explicações, eu não tinha me tocado que eu já li inúmeras vezes no próprio Evangelho mesmo, né? Aqui no caso, o Evangelho de Mateus e Marcos, que fala explicitamente que os irmãos de Jesus, né, não acreditavam nele. Né? Inclusive, a Bíblia fala abertamente nos irmãos de Jesus, e existem correntes que não admitem que Jesus tinha irmãos consanguíneos. Né? Então, são muitas questões aí envolvidas. O fato é que é um grande esclarecimento para nós perceber isso, que Jesus também era visto com estranhamento dentro de sua própria família consanguínea. Né? Com certeza. E olha quem ele é. Né? Olha, segundo o livro dos Espíritos, ele foi o espírito mais evoluído que já pisou o nosso planeta. Exato. E tinha esse Tá. preconceito todo, né? Como? Eu digo, e o povo tinha esse preconceito todo com ele. Exatamente. Imagina nós hoje. Pois é, porque esperavam também os judeus, né? Porque se ia nascer o rei dos judeus, o pessoal esperava que encarnasse alguém que fosse um conquistador, né? Um conquistador em termos de daquele que era territorialista, que iria batalhar pelas guerras, ter posse por territórios, que iria ter aquela linguagem do conquistador daqueles grupos sociais daquela época, né? E Jesus, não, Jesus veio com outra proposta, nos chamando a atenção para outras questões. E aí, Exatamente. você quer comentar ou eu continuo? Pode continuar, Graciela. Pronto. Continua o trecho dizendo o seguinte: quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa de sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Eu gostaria até de fazer uma observação aqui, quando Fica muito. Kardec fala isso, porque pode ser que nós possamos considerar que Maria não seguiu os passos de Jesus nessa missão dele quando ele estava encarnado, né? Porque quando ele passou pelo martírio, Maria ficou sendo uma das líderes da comunidade pós-vinda de Jesus, né? Então, a comunidade paulina, a comunidade joanina, tanto que na cruz, quando ele estava se despedindo do corpo, ele olha para João, o mais novo, e diz: filho, eis aí tua mãe, com Maria. E olha para Maria e diz assim: Maria, mulher, eis aí o teu filho. Então, naquele momento, Jesus estava entregando na pessoa de João toda a humanidade, né? E também estava dizendo que ali eles precisavam se unir para cuidarem um do outro, né? Então, assim, Maria passa a ser uma representante, né, uma cuidadora, uma líder espiritual naquela região. Não à toa que aí aparece a Casa do Caminho, que ela era uma das responsáveis pela Casa do Caminho, que era aquela casa que ficava no caminho, na beira do caminho, e amparava as pessoas que por ali passavam e precisavam de acolhida, incluindo-se os próprios discípulos de Jesus, né? Isso. Então, quando Kardec fala isso, que ela não seguiu seus passos, ela está falando desse contexto aí, de quando ele estava encarnado, naquele momento ali, né, que ela não estava também compreendendo que missão era essa, ela não estava compreendendo bem esse papel de Jesus. E para É porque, finalizar aqui os dois... Sim, Marcos, à vontade. na realidade, nós somos incompreendidos, Graciela. Muitas vezes nós somos incompreendidos pela a nossa família, pela sociedade. Nós somos taxados de louco, de besta. Quando a gente quer seguir Jesus, quando a gente quer se transformar numa pessoa melhor,
nós somos taxados de louco, de besta, sangue de barata, disso e daquilo, porque a gente aguenta muito saco de pancada, todo mundo quer se aproveitar da gente. Então, Jesus passou por tudo isso. E ele não era entendido, ele não era compreendido. Não só Jesus, mas Francisco de Assis, Joana de Cusi, Irmã Dulce, todos os espíritos evoluídos que passaram pela Terra, eles sofreram essa rejeição. Exato, exato. É, porque a maioria da gente, né, da humanidade, não é muito afeiçoada ainda ao bem, né? A Isso. maioria de nós ainda está afeiçoada a poder, está afeiçoada a status, né? A gente está aprendendo. A gente precisa passar, Marcos, por uma pandemia como essa. A gente precisa passar por um baque desse tamanho. Veja que não é um problema aqui do Ceará, aí da Paraíba. Não é um problema localizado, é um problema planetário. É um Isso. desafio planetário. Mas o que é que nós estamos aprendendo com esse desafio planetário? É o momento que a gente descobre os nossos afetos, é o momento que a gente descobre que tem saudade do outro, é o momento em que a gente dá valor à presença, é o momento em que a gente dá valor às pessoas, em vez de a gente dar valor a outras coisas, né, que a gente muitas vezes colocou em primeiro lugar, em detrimento das pessoas, do valor humano. Né? Então, a gente ainda hoje, mais de 2000 anos depois, Jesus passou aqui, e tantos outros avatares, porque antes dele e depois dele vieram espíritos que encarnaram para nos ajudar a melhorar, né? A Isso. melhorar. A gente continua ainda com essa batalha tão grande que a gente precisa de vez em quando passar por uma convulsão moral, uma convulsão para que a gente, peraí, a qualquer momento um bichinho invisível pode me atacar ou atacar um afeto meu, e aí, a que eu estou apegada? O que me segura, o que me deixa apegada? Né? Eu não Isso. posso mais sair todo dia, eu não posso me divertir como antes, não posso me aglomerar. Tem gente que está desesperado com isso, porque, Isso. porque ainda não despertou, porque não tem esse despertar dos significados, dos sentidos mais profundos da vida. E muitas vezes se esconde por meio de experiências que são importantes, mas não são a razão da vida. Tem gente que está sofrendo por esse aspecto aí, muito mais do que com o próprio vírus que está aí fazendo bagunça, né? É verdade. Marcos, eu vou terminar de ler aqui o item e aí a gente comenta, tá? O restante, se você Pronto, concorda. vamos ficar à vontade. O estudo é participativo. Todo mundo pode participar, comentar, perguntar, e você Isso. fica à vontade. Pronto. Seria maravilhoso se quem está aí conectado, ou conectada, pudesse fazer algum comentário, se tem alguma E, dúvida, se está gostando, se está ressoando, como é que está chegando para você todo esse assunto. exatamente. É muito importante, né? Para a gente conversar. É, Então, quando terminar esse texto aqui, eu vou fazer algumas perguntas aqui para quem está online, se, se desejar responder, ficar à vontade. pronto, tá ótimo. Então, a respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Jesus, às vezes, ele fala assim, quando nas bodas de Caná, mulher, ainda não chegou minha hora. Aí a gente pensa que Jesus foi grosseiro com Maria, né? Porque a gente não entende aquela construção textual, né? E aquele sentido cultural também. Mas aqui também, do mesmo jeito. Quando assim, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, Jesus. Ele disse, mas quem é minha mãe e meus irmãos? Ele não estava sendo grosseiro, é preciso compreender o contexto de construção dessa cena. Né? Então, a E nem respeito de Jesus, E nem oi? estava negando, e nem estava negando a maternidade. E nem estava negando a maternidade. Exatamente, É, Marcos. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse honrai o vosso pai e vossa mãe. Poderia ser a mesma pessoa defendendo honrar o pai e mãe e depois renegar a maternidade. Né? É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois,
aquele oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, Jesus, aproveitando a oportunidade, ele não está. A questão dele não era, como a gente diz popularmente, não era sobre renegar a mãe e os irmãos. Era sobre chamar a atenção dos que estavam ao seu redor que existe um tipo de parentesco que é espiritual e um tipo de parentesco que é carnal. Exatamente. Ou seja, Jesus aproveitava as pequenas e grandes oportunidades para dar um exemplo, né? Porque Exatamente. até então as pessoas achavam que família era só corporal. Isso. Então, os outros não tinham nada a ver. E Jesus aproveita uma oportunidade dessa para dizer que mãe, pai, irmão, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus Exato. quer dizer com isso, Jesus quer dizer com isso que todos nós somos irmãos, onde quer que estejamos, qual a posição a gente esteja. Isso. Sejamos católicos, sejamos protestantes, evangélicos, até mesmo sem Ateu, religião. Até mesmo sem religião. com Somos, certeza. somos irmãos porque somos seres que saímos das mesmas mãos de um só Criador. Exatamente. Por isso que a gente tem que ser solidários um com o outro. Inclusive dentro dos núcleos familiares. Exatamente, Josenias. Muito bem. É, Boa colocação. Aí eu exato. pergunto, aí eu pergunto para vocês, pessoal, que estão nos acompanhando, como vocês, neste momento, no momento atual, está com a sua família? Algum momento você já se achou estranho para a sua família? Algum momento alguém da sua família já olhou para você com a cara torcida assim porque você é de outra religião? Observe o que eu estou perguntando para vocês e pode ficar à vontade aí para comentar, não é isso? Exatamente. Queria dar uma boa noite também para o amigo Helder Brauna. Ele é da Casa do Amor. Ele é trabalhador da Casa do Amor, que é outra casa espírita aqui em Limoeiro do Norte, no Ceará. Que bom. Gente, outra coisa. Para quem está aí online, não existe nenhum comentário e nenhuma pergunta que a gente vai achar que é besteira, né? Porque a gente está Sim, aqui fazendo a leitura do texto que a gente relativamente conhece, que vai haver esse tipo de pensamento. Então, que você possa ficar à vontade, tanto para não comentar, não perguntar, não responder, quanto para perguntar, responder e comentar, né? Muito bem. Então, continuando aqui, já que a live tem um tempo determinado, né? pode continuar. Temos aí o próximo item, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Isso é um dos... Que faz parte do desenrolar da mensagem inicial. Exatamente. Muitos momentos, aquele respondeu aí, Marcos, parece haver um sentimento de poder que faz uma expressão religiosa sobre a outra. Isso, esse é um movimento cultural, né, Keila? Esse é um movimento Exatamente. cultural, esse não é um movimento que ninguém determinou a não ser uma certa cultura, né? Nós somos buscadores e buscadoras, e às vezes determinadas doutrinas, elas são formadas por pessoas. Essas pessoas, elas têm um sentimento de defender a sua doutrina como quem defende um território cultural, né, Marcos? E às Exatamente. vezes, por defender esse território cultural, às vezes elas chegam a ser mais separatistas do que amorosas. E para a visão que vem do espiritismo, da doutrina espírita, nós precisamos compreender essas posturas como fazendo parte de um aprendizado. Cada um de nós estamos dentro de um processo de aprendizado, né? Então, às vezes, a sua compreensão, a compreensão de uma determinada pessoa, ela precisa, por exemplo, de uma doutrina mais rigorosa, que diga, olha, tem que fazer isso, tem que ser assim, porque o espírito dela precisa daquela experiência.
Já a outra pessoa, ela precisa que ninguém dite nada, porque ela quer liberdade, ela precisa de liberdade. Tudo são aprendizados para as diferentes idades espirituais dos espíritos. A doutrina espírita propõe que a gente, cada um de nós, em sua individualidade, busque melhorar-se, busque essa compreensão. O que é bastante desafiador, não sei se o Marcos concorda comigo, mas acredito que aquele aqui é minha irmã. Está aí um exemplo aí de uma pessoa que tem um parentesco espiritual, do que a gente vai falar aqui agora. Acredito que aquele concorda também, o Josenias, se não estiver aí, eu não sei se o Daniel está, o Helder. A gente busca se melhorar dentro da nossa condição, né? Mas às vezes é muito desafiador nós estarmos dentro de um grupo familiar ou um grupo de amigos queridos, um grupo de amigos muito próximos em que nós somos incompreendidos, e essa incompreensão ela não é guardada para quem compreende. Ela é expressa por meio de um rechaço, por meio de um preconceito, por meio de uma crítica ferina, por meio de alguma coisa que é desagradável. Isso é desafiador para nós. Mas também faz parte. Ô, Graciela, como é o nome dessa irmã? É Kelly, é? Keila. Keila. Esse pensamento de Keila é muito interessante, viu, Graciela? Porque realmente tem momentos que as pessoas querem ser donas, se apossar da gente. E há outros momentos em que a gente quer, porque quer, que o nosso ente querido nos entenda, evolua igual com a gente. Não é assim. Às vezes a gente quer, por exemplo, isso eu quero dizer a vocês aqui, por experiência própria, porque eu já queria, logo quando eu comecei, isso é natural de quem está começando na doutrina espírita, fica com aquela vontade de servir a doutrina espírita e cai num momento de fascinação, e essa fascinação é perigoso, mas faz parte da vontade que a pessoa tem. Então precisa de um equilíbrio para que a gente não faça coisas exageradas. Então eu queria que minha família me entendesse, me aceitasse e fosse para onde eu ia. Então, eu estava errado em querer isso para ela. Então, isso é uma ignorância da nossa parte. Tá entendendo? A gente não pode deixar de ser amigos, familiares, só porque nós estamos em outra doutrina. Precisamos dar o exemplo de espírita realmente do conhecimento que temos. Porque muitas vezes, Graciela, a gente diz assim, já escutei muita gente dizer assim, fulano de tal ou fulano de tal me chamou para ir uma missa de aniversário do ente querido que está com um ano que faleceu. Mas eu não vou porque eu sou espírita ou porque eu sou protestante. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Quando eu escuto uma coisa dessa, porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não disse, olha, Graciela, tu vai só para o centro espírita. Olha, Marco, tu vai só para a Igreja Católica. Não. Jesus não falou isso. Ele disse que todos nós somos irmãos. E eu tenho um pensamento comigo. Quando a religião, quando a doutrina religiosa te separar do irmão, te fizer rivais, a gente pode ser separado, Graciela, por ideologia, a gente pode ser separado por pensamento, por evolução, mas separado por vínculo espiritual a gente não pode. Porque se a gente for separado por essa questão aí que eu acabei de citar, nós nos tornaremos um bocado de inimigos uns com os outros e iremos guerrear uns contra os outros. Se a religião provocar isso entre a gente, deixemos a religião. Deixemos a religião, porque, ao contrário, seremos um bocado de guerreiros guerreando uns contra outros. E Jesus não quer isso da gente. Certeza. Então, a gente Certeza. precisa respeitar
o nosso irmão que está do nosso lado, seja um familiar ou seja um amigo. Exatamente. A Keila Esse é comentou mais um pouco aqui, ela colocou assim: sinto leveza na fala de vocês e entendo que falta mais conhecimento sobre as palavras divinas. E menos certeza de que esta ou aquela orientação espiritual, religiosa, é a mais adequada ou a única. Não tem como ser nenhuma ser única, né? Embora exista o discurso de algumas doutrinas de que é a única, tal, isso a gente compreende como parte, né, de uma busca também. Mas é exatamente isso, Marcos. Queria lhe propor, eu ler aqui o item completo e a gente faz um comentário que eu acho que já está perto do final, não? Fique à vontade, falta 20 minutos. Pronto, é o suficiente. Então, gente, Pronto. eu vou ler aqui o item completo, 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos, tá? Então, tenha só uma paciênciazinha. E em seguida a gente vai comentando à vontade. O título é O Parentesco Corporal e o Parentesco Espiritual. Os laços de sangue que não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Olha aí. Vou ler de novo, só para a gente sentir o peso. Os Isso. laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Gente, isso é muito libertador. Continuando. Quem entender isso na sua profundidade vai se libertar facilmente. Exato, vai ajudar muita coisa na vida. É. Então, não foi um pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Continuando. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir. Como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Eu ia continuar, mas vou ter que dar uma parada aqui porque é forte. Então, um dos postulados da doutrina espírita é a reencarnação, a pluralidade das existências. E a reencarnação, ela vem lançar luz sobre muita coisa que a gente não entende se a gente não tiver a compreensão de que a gente reencarna. Então, eu posso ver uma pessoa e, de repente, eu já de cara antipatizar. Eu posso ter uma pessoa que cuidou de mim a vida toda, a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha tia, que fez tudo por mim e, mesmo assim, eu tenho uma dificuldade de lidar com aquela pessoa. E isso se explica pela reencarnação. Muitas e muitas vezes aquela pessoa já cuida tanto da gente porque ela está tentando resolver uma encrenca que a gente tem com ela de outras encarnações. Com certeza. Aí a gente não tem condições de vir na convivência livre com essa pessoa, a gente pede, quando a gente está lá na erraticidade, lá no período entre encarnações, a gente pede às equipes espirituais que coordenam as reencarnações, a gente pede, pelo amor de Deus, para a gente vir filha, para a gente vir irmã, para a gente vir mãe, pai, dessas pessoas, para que a própria encarnação ela possa ser uma oportunidade de convivência forçada. Né? Ela vai ser uma oportunidade de convivência que a gente não tem como fugir. Se a gente vem filho de uma pessoa, a gente não pode dizer assim, não é meu pai, não é minha mãe. Se aquela relação ela for espinhosa,
Aí tem, como se diz no popular, eu vou pedir licença para dizer aqui no popular, tem caroço nesse angu, Tem, né? Tem história aí para a gente ver. Tem o palestrante muito famoso do movimento espírita brasileiro, Alberto Almeida. é, Ele diz que a gente traz as nossas encrencas todas para resolver aqui. Às vezes a gente está lidando com uma encrenca passada que a gente não tem nem noção. Por que eu não sei? Porque a gente precisa não se lembrar para a gente ter condições de lidar. Ora, se a gente passa pelas as coisas aqui, quando a gente era criança, passou por um negócio, causou uma mágoa em alguém, ou foi magoada, passa a vida toda remoendo isso para tentar resolver o probleminha, o nozinho emocional. Imagina se a gente se lembrasse das traquinagens que a gente fez nas outras encarnações. Mas quando eu estou falando das traquinagens, gente, é o quê? É a gente participando das cruzadas, matando gente, é a foi. gente formando gangue, é a gente usando a inteligência para criar bomba, é a gente fazendo essas coisinhas assim, não muito bonitinhas. E a gente guarda isso, todas as informações, na nossa consciência profunda. Se a gente se lembrasse delas aqui, do jeito que a gente se lembra de ontem, que a gente viu alguém ou qualquer outra coisa, a gente não teria condições de viver os resgates, porque a gente ficaria perturbado. Perturbaria, Com né? certeza. É. E aí vem a explicação. Estou na família aqui em que eu tenho os meus afetos e tem também as pessoas que, apesar de cuidarem muito de mim, ou então não cuidarem de mim, eu ser sempre ausente, isso varia muito de espírito para espírito, eu tenho dificuldade com aquela pessoa, às vezes é meu pai, às vezes é minha mãe, às vezes é um tio, às vezes isso varia bastante. E às vezes eu amo perdidamente uma pessoa que não tem nada a ver com o meu sangue. É, Olha, eu tenho um sentimento por fulano, que parece, olha, eu não sei como é que, não sei como é que uma pessoa, eu quero tanto bem como se eu conhecesse. Não parece que eu conheci fulano tal época, parece que eu sempre conheci. Né, Josemias? O quanto é misericordiosa a providência divina. Exatamente. A reencarnação é é a muita expressão da misericórdia justiça mesmo. divina. É muita misericórdia mesmo, viu? Pode É muita crer. misericórdia. É muita misericórdia. Daí entrou agora também o Renato Arraes, que está lá falando com a gente de João Pessoa, certo? Ele é de Mossoró, mas mora em João Pessoa, casado com minha irmã, bem-vindo. A Alderiza, que é aqui de Limoeiro, a V de Lima Cavalcante, que eu não estou identificando. Verônica é da Casa do Caminho também, E aqui eu de pensei que era a Verônica daqui, porque aqui em Pombal tem uma Verônica também. Então, é bem forte esse ensinamento. Vou continuar aqui, viu, Marcos? Tá, pode Você quer, continuar. quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar, fica à vontade. Porque só Pronto. falta 12 minutos. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis, as dos laços espirituais, né? Fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. E as segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, propunham-se a se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Isso aí é muito forte, os irmãos de Jesus já achando que ele estava louco, né? Isso aqui foi muito arrebatador. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhe os sentimentos a seu respeito, era natural que eu dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica, de nenhum modo, que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão diferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente ao contrário. O contrário, né? O contrário, exatamente. Exatamente. Para você ver que Jesus aproveitou as oportunidades para dar uma lição à humanidade, né? Exato. Ele aproveitou aquele momento para dizer que todos nós somos irmãos, que a gente vai encontrar dificuldade
nas famílias, a gente vai encontrar pessoas amáveis, que a gente ama demais, que não tem nada a ver com a nossa família. E só a doutrina espírita traz essas explicações para a gente, para facilitar o nosso entendimento. Outras religiões que eu saiba, pode até eu estar equivocado, mas eu não conheço outra religião que explique tão bem esses problemas que acontecem nas famílias, que não seja a doutrina espírita. Porque, como você leu aí no texto, a reencarnação é uma bênção de Deus que nos proporciona essa aproximação, esse resgate do passado que a gente tem de um para com os outros. Então, Exatamente. esse tema é muito bom, Graciela. Quanto mais a gente conversa, mais aparece assunto, né? Mas Isso. o tempo não espera, né? Então, fica à vontade. Desde já, muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que você continue sempre essa pessoa maravilhosa, com essa voz linda que você tem. E faça as suas considerações e pode fazer a prece final. E obrigado a todos que nos acompanharam, né, Graciela? Exatamente. Eu que agradeço o convite, que agradeço a fraternidade, e um abraço aí para o Ed Carlos, que é de Russas, da Casa da Paz também. O estudo, ele é sempre iluminador, né? O estudo, ele é sempre... A gente nunca sai igual do estudo, a gente sempre sai outra pessoa um pouquinho melhor após a leitura de um estudo, seja espírito ou de outra corrente espírita ou de outra corrente espiritual. Então, eu gostaria de convidar a todos e a todas para que possamos nos recolher em atitude de prece, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pela oportunidade de buscar compreender, de buscar melhorar-se como pessoa. Que os pensamentos de luz, de vida, de amor, que possam habitar a nossa consciência nesse momento, sejam emanados para todos os membros da nossa família, consanguínea e não consanguínea, que chegue até as necessidades espirituais de cada um, de cada uma, e que possamos tomar os ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos que estudamos desta noite, para que seja um guia para os nossos passos durante toda essa semana e no decorrer do resto de nossas vidas. Assim seja. Graças a Deus. Grata, Keila, pela sua presença. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Vocês que nos acompanharam, que participaram do estudo. Keila, obrigado, Keila. Você participou bastante, viu? Muito obrigado a todos. Pessoal, um abraço a todos. Que Jesus abençoe os lares de vocês. Assim seja. Boa noite, amigo. Até mais.